Bom dia, pessoal do segundo ano, tudo bem? Dando um andamento às aulas de filosofia. Hoje nós trataremos sobre o iluminismo da perspectiva filosófica. Vocês viram da perspectiva histórica, diversos personagens vão aparecer aí, mas agora a gente vai aprofundar na teoria filosófica desses pensadores. O iluminismo, vocês viram que se desenvolve no século XVII e encontra seu ponto alto no século XVIII, e a gente pode sintetizar dizendo que ele criticava fortemente o absolutismo, que o absolutismo incluía tanto a autoridade política quanto a autoridade religiosa, né? A Igreja Católica, o Papa, representante de Deus na Terra, que dava a coroa para o rei. Então havia uma relação íntima entre Estado e religião que eles contestam fortemente. A defesa da igualdade e da liberdade, tanto a igualdade de direitos e deveres, quanto a liberdade para associação política, religiosa e também a liberdade de mercado, aqui entra o liberalismo, e a confiança na razão no progresso da ciência, porque eles entendem que havia a religião como elemento limitador da ciência, eles contestam, entendem que a ciência não deve encontrar limites no que a religião estipula como correto ou errado, tá? Bom, primeiro dos grandes pensadores é o Locke, filósofo inglês. Locke era um empirista, para ele o conhecimento se dá a partir da experiência, a racionalidade é posterior. Isso é diferente do que o Descartes entendia, né? O Descartes, fundador da corrente racionalista da filosofia moderna, que entendia que a razão era o caminho para se alcançar a verdade na ciência e os sentidos se confundiam. É aquela retomada da discussão de Platão e Aristóteles. O que interessa para nós é que o Locke é um empirista, liberal e iluminista. Nasceu em 1632 e faleceu em 1704. Ele vê todo aquele processo que vai culminar na Revolução Gloriosa na Inglaterra, a monarquia com limitações constitucionais, né? Então ele buscava o conhecimento a partir da experiência, não aceitava explicações baseadas na fé, vai ser perseguido pela igreja por virtude, em razão disso, né? Criticava a teoria do direito divino dos reis, que é aquela que dizia que o rei era rei porque Deus quis, contestava isso fortemente, dizia que era a base para os poderes do monarca se tornarem absolutos e inquestionáveis, e ele era totalmente contrário, né? Para ele, o poder residia na população. A população deveria ser é, respeitada e deveria ser aquela que tivesse as suas vontades gerais atendidas pelo monarca e pelo Estado Nacional, né? O Estado sempre vai ter uma supremacia porque é a instituição organizadora do meio social, mas deveria respeitar as leis civis, a vontade popular e os direitos naturais, vida, liberdade e propriedade privada. A gente viu isso com os contratualistas, né? Ao defender a separação da igreja e do Estado, ele foi perseguido pela igreja católica muito fortemente, tá? Isso é importante ser salientado. E é um dos caras que propõe a divisão em três poderes, não é o principal nesse sentido, mas já propõe a divisão entre executivo, legislativo e judiciário, entendendo que o legislativo era o poder mais importante porque representava o povo, tá? Ele escreve um livro chamado Dois Tratados sobre o Governo Civil, em 1689, e tem duas citações importantes. A leitura fornece conhecimento à mente, o pensamento incorpora o que lemos, ou seja, é o sentido da visão que me permite apreender conhecimento quando eu leio, e a racionalidade processa aquilo que eu adquiri. Logo, para ele, a porta de entrada para o conhecimento é o sentido. As ações dos seres humanos são as melhores intérpretes de seus pensamentos. Muita gente diz uma coisa e faz outra. Você conhece verdadeiramente uma pessoa quando você observa o que ela faz, tá? Então, quando você vê o que ela faz, você entende o que ela pensa. Não é o contrário, beleza? Montesquieu, francês, nasceu em 1689, morreu em 1755, um grande pensador iluminista e liberal, criticava os costumes sociais, políticos e religiosos da França do Luís XIV. Luís XIV era o monarca absolutista maior da França, conhecido como Rei Sol, e ele tem uma frase clássica: o Estado sou eu, tamanho nível de concentração de poder que ele exercia. O Montesquieu vai para a Inglaterra e já ocorreu a Revolução Gloriosa na Inglaterra, ele já observa ali o poder monárquico sendo exercido com os limites da Constituição, ele se encanta com aquilo. E aí ele escreve o livro de Espírito das Leis, identificando três tipos de governo. O monárquico, a população serve um rei através de leis, é o que acontece na Inglaterra, para ele é ideal. É o tipo de governo que deveria ser seguido também na França. Ele identifica também o republicano,
que um grupo de pessoas, uma aristocracia, né, governo dos melhores, aqueles que são eleitos, vão liderar politicamente um país, e ele entende que é bom, mas tem problema. Porque muitas vezes esses caras também podem se tornar ditadores, esses caras podem colocar suas vontades acima da vontade popular. Então é bom, mas ele tem reservas. E o autoritarismo ele detesta, é um rei ou qualquer tipo de liderança que não está comprometida com os direitos humanos, ele abomina esse tipo de governo, tá? Então, para se chegar especialmente no monarca, o que é o que ele aceita, que ele entende como melhor, ele propõe a divisão em três poderes, é o pai dessa divisão. O executivo é a administração do Estado, normalmente vai ser exercida pelo monarca ou pelo chefe de Estado numa república. Quando ele fala sobre chefe de Estado, né, ele está falando de um presidente, tá? Então, o chefe de Estado ele representa o país politicamente, né, no presidencialismo, e também toma as decisões políticas. Então, no presidencialismo ele é chefe de Estado e chefe de governo. Na monarquia constitucional, o rei é chefe de Estado, representa o país nas decisões políticas, e o chefe de governo é outro, um parlamentar chamado primeiro-ministro, que é eleito dentro da Câmara, e é ele que vai tomar as decisões políticas, tá? Qualquer dos dois para ele são melhores do que o autoritarismo. O poder legislativo é aquele que é responsável pelos projetos de leis e vai respeitar as vontades populares. E o judiciário faz com que essas leis sejam cumpridas, especialmente pelo executivo e pelo legislativo. Ou seja, ele não fiscaliza a sua população, a função dele é fiscalizar também quem cria a lei e quem executa a lei para saber se está andando dentro daquilo que foi estipulado, tá? Normalmente são juízes e magistrados. O Montesquieu vai propor que sejam os nobres, porque tinham maior conhecimento intelectual da época. Ele escreve esse livro em 1748, O Espírito das Leis, e tem três frases clássicas. Perdão, gente. A primeira: para obter êxito no mundo temos de parecer loucos, mas sermos espertos. É aquela coisa do Montesquieu, todo mundo acha que você é louco, ele tinha essa personalidade meio excêntrica, todo mundo vai achar que você é louco, mas no final das contas você manja muito e quando precisa você se coloca. No mais, deixa as pessoas acreditarem que você não sabe nada, que é a melhor coisa que você faz, que aí você surpreende todo mundo. Segundo ponto, quase todas as monarquias foram instituídas na ignorância das artes e destruídas porque as cultivaram demais. Os reis eram vaidosos. Henrique VIII, já velho na Inglaterra, pediu para fazer um quadro dele novo, para mostrar poder. A arte era cultuada, e era assim cultuada porque os reis eram cultuados também nesse contexto. O problema é que o rei, isso alimentava o ego do rei a ponto de ele achar que era indestrutível, seu poder era indestrutível. E eles acabaram sendo derrubados, tá? Todos os homens são bestas, os príncipes são bestas que não estão atreladas. Besta que significa fera. Todo ser humano é uma fera que destrói quando é necessário para alcançar os seus objetivos. E o pior de tudo, você observar um monarca que não tem poder limitado. Esse vai fazer o que for preciso para manter o seu poder. E eles contestam isso fortemente, por isso precisa de leis para limitar o poder desse rei. Então Montesquieu sempre vai bater nessa tecla. Terceiro deles, Voltaire, francês, nasceu em 1694, morreu em 1778, o mais excêntrico deles, filósofo iluminista de maior destaque, influenciou a Revolução Francesa e antes a Revolução Americana, de 1776, a Revolução de Independência dos Estados Unidos, né? Ele defendia uma ampla reforma social. Eu falei em história para vocês que os iluministas não queriam uma revolução a princípio, queriam uma reforma social de amplitude maior, mas ela não aconteceu, por isso veio a revolução. Criticava a Igreja Católica e o Estado absolutista, né? Os privilégios que o clero e a nobreza tinham. Expressava uma grande preocupação com a liberdade de expressão, com a liberdade religiosa, de associação política, né? E ele tinha um detalhe muito importante, ele não acreditava na igualdade. Para ele, a hierarquia social entre pobres e ricos era benéfica. Como assim? Desde que tivessem as mesmas condições, isso é importante do liberalismo clássico, mesmas condições de competição, os indivíduos competem no mercado e se destacam de acordo com seus méritos e esforços. Logo, para ele, a desigualdade é natural, porque vão existir aqueles que vão se dar melhor e aqueles que vão se dar pior. Quem se dá melhor é rico, quem se dá pior é pobre. E isso é bom, porque o pobre vai olhar o rico e vai se aperfeiçoar cada vez mais para chegar nesse patamar.
mantém um nível de competitividade e produção da sociedade benéfica, segundo Voltaire, tá? Então esse é um detalhe importante e é uma das bases do pensamento liberal. Você encontra isso no livro Tratado sobre a Tolerância, de 1763. Ele tem 3 frases importantes lá, que eu destaquei no slide. A originalidade não é mais do que uma imitação criteriosa. Resumindo, nada se cria, tudo se copia. Você pega algo que aconteceu lá atrás, adapta ao seu contexto, dá uma nova roupagem, tá? Segundo ponto, todo homem é culpado do bem que não fez. Está criticando a omissão. Se você vê algo ruim e você não compartilha disso, não basta. Você deve lutar para fazer o bem. Quando você não faz, você é omisso, logo é tão responsável pelo mal quanto aquele que está executando. Terceiro ponto. Uma discussão prolongada significa que ambas as partes estão erradas. O Voltaire não é conhecido pela paciência. E aí o que ele está dizendo é, tá demorando muito para chegar numa conclusão, larga, deixa quieto isso aí e pensa depois, tá? Último pensador, o Rousseau, tá? Rousseau, suíço, nasceu em 1712 e morreu em 1778 na França, pouco antes da Revolução Francesa, né? 11 anos antes. É um dos principais filósofos do Iluminismo e influenciou muito a Revolução Francesa, né? Nós vimos quando estudamos contratualistas, ele é um deles que ele entende que o ser humano nascia bom, mas era corrompido pela sociedade, a teoria do bom selvagem, né? E para isso era necessário um pacto social, onde as pessoas abrem mão das suas liberdades plenas e passam por uma instituição, o Estado, a função de regular a vida social e proteger os direitos naturais, vida, liberdade, e protege também a propriedade privada que ele contesta fortemente, tá? Para ele é a raiz da desigualdade social. Por isso que muitos não apontam o Rousseau como liberal, porque ele contesta uma base fundamental que é a propriedade privada. Ele divide também em 3 governos. A monarquia, né? Então a soberania vai residir no povo, mas a execução das leis é entregue ao monarca. Uma monarquia constitucional para ele é boa, regime parlamentar parecido com a Inglaterra. O segundo ponto, que é uma aristocracia, o povo soberano legisla, mas o governo executa, que é mais ou menos o que a gente conhece aí da nossa democracia. Você tem um grupo eleito como os melhores para representar o povo, e as leis, em teoria, devem levar em conta a vontade popular. Se acontece na prática, é outra discussão. A democracia ele identifica como governo de si mesmo, o povo governando a si mesmo. Grécia Antiga, né? Onde o povo ia lá, levantava a mão ou não para legislar sobre as coisas da polis. Tá? Esse para ele não é o ideal, só serve para locais com pouquíssima população. O melhor para ele ou é a aristocracia ou a monarquia constitucional. Né? Para ele, religião e Estado, duas coisas totalmente diferentes, não devem se misturar. Né? Para ele, o ser humano é um selvagem e ele vai aprendendo e se transformando num selvagem civilizado, graças aos progressos do homem, né? Só que o problema é que muitas vezes se corrompe no meio do caminho, daí a necessidade do pacto social. E aí ele faz uma crítica à propriedade privada. Vocês veem no slide a frase: os proprietários oferecem aos pobres uma fórmula para evitar todos os males, a sociedade. Contrato entre 2 grupos sociais, os proprietários e sem terra, os chefes e o povo. O contrato e a lei serviam para perpetuar a injustiça, ou seja, a propriedade privada é a raiz de toda a desigualdade social e leva aos conflitos que nós conhecemos e às injustiças. As teorias deles foram pessimamente aceitas pelos grupos religiosos, por propor o Estado laico, e pelos seus colegas iluministas por criticar a propriedade privada, tá? Ele escreve o livro do Contrato Social em 1762 e 3 citações importantes. Bastará nunca sermos injustos para estarmos sempre inocentes, está criticando a omissão. Não basta você ver injustiça e se omitir. Você deve fazer algo a respeito, senão você é tão responsável quanto aquele que a comete. Segundo ponto, o homem verdadeiramente livre apenas quer o que pode e faz o que lhe agrada. Né? O querer e o poder está dentro de um conjunto de hábitos e costumes sociais, de legislação, inclusive existente, e o ser humano tem que se adaptar a isso para poder encontrar aquilo que lhe agrada dentro da lei e fazer aquilo que é permitido por ela. Para conhecer os homens, torna-se indispensável vê-los agir. É aquela perspectiva do Locke, que o ser humano é aquilo que ele faz, não aquilo que ele diz, porque muitas vezes uma coisa é diferente da outra. Ele é verdadeiramente aquilo que ele faz, tá? Espero que tenha ficado claro, gente. Essa é uma introdução, depois a gente vai tratar os filósofos mais especificamente. Um grande abraço a todos, qualquer dúvida eu estou à disposição.